Olá, estudante, bem-vindo a essa aula gravada. Eu estou gravando essa aula com o modelo a ser seguido para a elaboração do nosso relatório. Já é um tema que a gente já vem desenvolvendo ao longo das aulas, então eu venho aqui para a gente começar a, de certa maneira, já finalizar esse relatório. Eu quero que esse vídeo seja um guia para você na elaboração do trabalho, ok? Então vamos lá? Fazer é dar um título ao seu relatório. E aí, a minha dica para você é não invente muitas coisas, tá? Porque o título do seu relatório, ele deve expressar exatamente do que se trata. O seu relatório, ele é um relatório de avaliação e recomendação de segurança no trabalho, e isso deve aparecer no título. É o contrário de, por exemplo, textos que são escritos com o intuito de causar uma surpresa, como um texto literário, por exemplo, né? Um texto de causar algo, para atrair o leitor para aquela leitura, causar uma suspensão, nada disso tem lugar no relatório. O relatório é o lugar da objetividade, e essa objetividade deve estar também no título. Então, na hora de pensar no seu relatório, pense num título que seja ali a descrição exata do que você está fazendo, né, no relatório, tá certo? Eu aqui escolhi esse título, Relatório de Avaliação e Recomendação de Segurança no Trabalho, encomendado pela seguradora Função. Você pode escolher o título que você quiser para o seu relatório. Escrever uma introdução, tá? Então isso não é muito trabalhoso, não. Essa introdução, ela deve descrever minuciosamente o que vai ser feito no relatório. Então, se ela vai descrever, o que tem que ser? Ela tem que ser, né, uma introdução que seja descritiva, né? Então, a gente tem que descrever minuciosamente. O que é minuciosamente? É descrever em detalhes. E eu vou dizer o que vai ser feito no relatório, certo? Então, é para a gente explicar o propósito desse relatório. Quer dizer, para que serve esse relatório? É a base dessa introdução, ok? O parágrafo da introdução do relatório, lembrando que a introdução desse relatório deve ser uma introdução bem sucinta, tá? Eu dividi essa introdução em duas partes. Uma parte que é a parte que o relatório fala dele próprio, que é esta parte aqui, que a gente vai ler, e uma parte que a gente vai ver em seguida, que é quando o relatório fala do seu objeto de análise e da sua metodologia de análise. Então, a gente tem aqui essa primeira parte, né, que é um parágrafo aqui, basicamente com 3 linhas, né? E essas 3 linhas elas vão ser o objetivo, ali a justificativa e mais ou menos a sua função, para que o relatório serve. Então, são essas as primeiras partes. E eu sempre digo para os meus alunos que é para começar pelo objetivo, tá? Primeira coisa que deve aparecer no seu relatório é o objetivo, entendeu? Então vamos pensar um pouco aqui. Por que começa pelo objetivo? Isso é uma espécie de respeito à pessoa que vai ler o teu trabalho, uma espécie de respeito à pessoa que vai ter esse relatório em mão e vai decidir se vai ler ou não o relatório. E ele vai decidir se vai ler o relatório se o objetivo do relatório foi aquele objetivo que ele deseja alcançar ao ler esse relatório. Então, é uma coisa que a gente tem que entender que é o nosso interlocutor. Em geral, pessoas que vão ler relatórios, quaisquer que sejam, são pessoas, inclusive, profissionais, estão no seu trabalho e estão ali trabalhando. Então, não é indicado que eu faça as pessoas perderem tempo delas com o relatório. Então, está aqui, né, o objetivo do relatório, né? Vamos ler aqui. O objetivo primordial deste relatório, no caso deste aqui, porque eu estou falando do próprio relatório, né, é realizar uma análise abrangente do cenário atual relacionado à segurança no ambiente de trabalho, identificando as suas principais lacunas e riscos potenciais. Legal. Então, essa parte aqui, né, até os riscos potenciais, constitui a parte do objetivo desse relatório. Então, temos aqui o objetivo dele. Então, quem vai ler isso aqui, lê e chega à conclusão de se vai seguir ou não a leitura. Então, primeira parte que é muito importante. Na segunda parte, a gente vai justificar a existência desse relatório. Para que esse relatório existe? Qual é a função dele? Né? Para que eu preciso desse relatório? Então, eu tenho que me justificar aqui, porque essa justificativa também vai ser o quê? Uma indicação para a pessoa que vai ler esse trabalho. Então, vamos lá.
por meio dessa avaliação, essa avaliação aqui, né, que a gente já começou a falar sobre ela, minuciosa, pretendemos oferecer um conjunto sólido de recomendações que visam aprimorar significativamente as medidas de segurança existentes. Então, justifiquei, né? Justifiquei aqui nessas outras linhas, né, que começa aqui e termina aqui, nessa parte aqui, ó, que eu estou marcando para você, eu justifiquei a existência desse relatório. Então, primeiro eu disse qual é o objetivo dele, depois eu digo, né, para que ele existe, e aí na sequência nós vamos aqui, né, dizer o para que ele serve, né, o intuito do relatório. Então vocês vão ver aqui, ó, primeiro eu comecei com o objetivo, e aí depois, agora eu já digo qual é o intuito, né? Que é tudo muito claro, né? A pessoa vai dizer, olha, professor, mas a tua escrita é uma escrita muito óbvia, né? Eu estou falando coisas que são muito óbvias, mas é isso mesmo. Relatório é para ser óbvio, não é para ser misterioso, né? Não é para a gente ficar na dúvida se é ou não é. Relatório tem que dizer o que é, né? Então, qual é o intuito aí a partir de agora? O intuito é garantir um ambiente de trabalho seguro, protegendo não apenas a integridade física dos colaboradores, mas também promovendo uma cultura de conscientização, responsabilidade que permeie todas as atividades realizadas no local. Beleza? Então tá aqui, né? A outra parte do nosso relatório. 3 linhas aqui nessa primeira parte da introdução, que é quando o relatório faz uma referência a si próprio, certo? Então, agora que a gente já falou do relatório em si, o relatório falou sobre ele mesmo, nós vamos para uma outra parte, que é quando o relatório fala sobre o objeto de análise, ou seja, o que eu estou agora observando, né? Então, eu tenho que dar alguns detalhes, né? Então, vamos lá. A primeira parte aqui é essa daqui, ó, descrever o contexto, né? Descreva o contexto e o local em que aconteceu, né? Então, o contexto é dar informações para as pessoas. Então, se eu já disse sobre o que era o relatório, agora eu estou dizendo o que eu estou analisando, né? Eu estou aqui, por exemplo, nesta empresa aqui, ó, ali, ó, na empresa que está aqui, e aí eu tenho que falar um pouco sobre ela, né? Descrever esta empresa em que eu estou analisando, estou fazendo aqui o meu trabalho, né? Que isso aqui é uma construtora, então eu estou aqui na construtora, vou falar um pouco sobre ela. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que informar aqui, né? Passar informações sobre a natureza da empresa, qual é o local de trabalho, eu tenho que dar uma contextualização. O que é essa contextualização? É o quando e onde, né? A hora em que eu fui lá, né? O dia em que eu fui lá e quanto tempo durou esta visita, né? É importante dizer isso. E aí, por último, né, eu tenho que falar um pouco sobre a minha metodologia. Essa metodologia é o quê? Eu vou falar sobre exatamente o que foi feito nessa visita. Quais foram os elementos que eu observei, o que aconteceu durante essa visita. Então, essa é uma etapa muito importante, que ali, se o relatório, na primeira parte da introdução, a gente fala, né, sobre exatamente o que é que o relatório é, o que o relatório serve, para que ele serve, aqui eu já estou olhando já para, né, o meu objeto de análise, que é esta empresa aqui. Então, eu estou me voltando para ela e estou falando um pouco sobre ela, né? Porque a pessoa que vai ler esse relatório precisa saber do que eu estou falando. Que empresa é essa? Quando é que você foi lá? Quando é que você foi lá? Né? Para que você foi lá ver isso aí? Né? Qual o objetivo e o que você fez? Quais foram as atividades que você desenvolveu quando foi a essa empresa? Certo? Então vamos lá para a outra parte? A gente já falou um pouco sobre essa introdução como ela é, agora vamos ler aqui a introdução. E é importante você ter em mente algumas coisas que você precisa responder nessa parte da introdução, tá? Que é o quê? É quem está fazendo esse relatório, né? Quem são as pessoas envolvidas nesse relatório, onde é que esse relatório foi realizado, quando a visita foi feita e como foi feito. Então, tenha em mente nessa parte aqui, que você vai ser uma parte mais objetiva, em vez de voltar-se para o próprio relatório, você vai se voltar para, né, o objeto analisado. Então, você tem que ter aqui a resposta, né, de quem, onde, quando e como. Então, vamos ler esse relatório aqui, essa parte do relatório, e vamos tentar entender se aqui a gente vai conseguir responder quem, onde, quando e como. Isso tem que estar aqui, tá? Se não tiver quem, onde, quando, como,
tem alguma coisa errada com o seu relatório. Então, vamos ver aqui o que a gente pode dizer dessa parte aqui do relatório. Então, vamos ler. Como inspetor de segurança contratado pela seguradora função, opa, aqui já tem um quem. Ó. Quem? Eu. Né? E quem sou eu? Inspetor de segurança. Eu já me apresento também no relatório, aqui dou, tá, as minhas qualificações e de que qualificações me valeram para estar aqui escrevendo esse relatório. Então, contratado pela seguradora função, opa, aqui ó, outro quem? Seguradora função. Então, eu já estou respondendo aqui a esse aqui, né? E realizei uma visita à construção de 2 prédios de condomínio da construtora Hanna Inc. Aqui outro quem? Então, quem fez, quem mandou e quem eu observei. Não é verdade? Olha só. Então, está tudo aqui nessa primeira parte, né? Eu já dei aqui o que a gente chama de nome aos bois, né? Esta construção está localizada na cidade de São Paulo, em uma área residencial em expansão. Olha aí, ó. Já dei aqui o onde, né? Onde é que está isso, né? Numa área de uma área residencial em expansão, né? Em essa construção, ó, localizada, né? Então é onde, né? Cidade de São Paulo. Só que você pode, se você quiser, encher de mais detalhes, dizer o nome da rua, dar ali detalhes sobre a disposição dos prédios, né? Dizer a ala norte do condomínio, né? Falar um pouco mais sobre o espaço e tal. Então toda a noção espacial é, né, o onde. Ok? E aí vai da sua criatividade. Se você for mais criativo do que eu, você vai conseguir dar mais detalhes, e quanto mais detalhes você der, melhor vai ficar o seu relatório, certo? Então vamos lá. A visita foi realizada no dia 15 de março de 2024. Olha aqui, ó, quando agora, né? Quando é que foi realizada essa visita? No período da manhã, entre as 9 e 12 horas, com duração aproximadamente de 3 horas. Então, eu disse todo o quando, né? Quando eu fui lá, de quando a quando eu estive lá e quanto tempo durou a visita. Então, eu já completei aqui 3, né, dos elementos que são fundamentais para, né, essa parte do relatório aqui, que é a parte em que eu vou situar as coisas, né? E agora eu vou dar o como, né, como é que foi feita essa inspeção, como é que foi feita essa visita. Então, durante a inspeção, foram examinadas, eu estou dizendo, ó, examinadas diversas áreas e aspectos relacionados à segurança no local de trabalho, com o objetivo de identificar possíveis riscos e garantir as práticas de segurança estivessem de acordo com as regulamentações e normas vigentes. As atividades realizadas, agora vamos lá, ó, falar sobre o que também aqui como foi feito. As atividades realizadas incluíram inspeções visuais das áreas de trabalho em altura, análise dos documentos e registros de segurança, entrevistas com funcionários supervisores, bem como observação direta das operações em cursos. Todos os setores envolvidos na construção foram visitados, desde a equipe de operação até os responsáveis pela supervisão e gerência do projeto, garantindo uma avaliação abrangente da segurança no local, certo? Então, aqui eu já disse como. Então, eu consegui responder a todas essas questões aqui. Por que isso é importante? A pessoa que está lendo o meu relatório, né, além de saber para que serve o relatório, ele tem que saber sobre o que é o relatório. Então, para eu dar um panorama para essa pessoa que está lendo, eu tenho que dar essas informações para essa pessoa. Quem, onde, quando e como foi feito. Então, a pessoa agora, ela já sabe que leu o relatório até essa parte aqui. Ela já sabe o que? Ela já sabe qual é o objetivo do relatório, ela já sabe a justificativa do relatório, ela já sabe para que serve o relatório, qual é o intuito dele. Ela já sabe também quem é que foi feito, quem é que fez esse relatório, quem mandou fazer, né, quem foi observado, onde isso foi observado, quando isso foi observado, de que maneira isso foi observado, né? Ou seja, quem, onde, quando e como. Ok? Então, já matamos aqui mais uma parte do nosso relatório. Tá? Se o relatório tiver a primeira parte igual essa aqui, está ótimo. Né? Então, quer dizer que você está fazendo um bom relatório. Eu gostaria que você
preenchesse com mais detalhes do que eu, porque isso aqui é uma aula explicativa, né? Eu não posso ficar enchendo muitos detalhes, senão o texto ia ficar muito grande. Então, eu dei uma enxugada, mas você fica à vontade aí para ser criativo, né, e colocar mais coisas no seu relatório. Quanto mais elementos você coloca, mais rico é o seu relatório. Mas olha, não vai colocar coisa à toa, coisa que não tem função, coisa que não tem importância. Por quê? A gente tem sempre de lembrar o quê? A gente tem sempre de lembrar que isso aqui é um relatório de trabalho. Quando as pessoas estão no seu trabalho, não é bom a gente fazer com que essas pessoas fiquem perdendo tempo, né? Perdendo tempo de trabalho. Ok? Então vamos para outra parte. Agora nós vamos para uma parte que é uma das mais importantes do nosso relatório aqui, que é o relato de inspeção. É justamente a parte em que você vai agora dizer o que você viu, e aí a gente vai pegar aqueles pontos que a gente já trabalhou na sala de aula e nós vamos trabalhar com o encadeamento desses pontos. E essa é a parte que vai dar mais corpo ao seu relatório, ou seja, é a parte mais importante, porque agora a gente já disse sobre o que é, já demos um panorama, fizemos uma introdução, e agora, depois dessa introdução, nós temos que fazer o quê? Agora temos que fazer o trabalho mesmo, né? O que foi observado, o que foi visto, vamos encadear aqueles pontos e vamos, né, de certa maneira, agora, né, fazer o relatório em si, né? A importância de para que serve esse relatório. Então, vamos ver? Vamos lá? 2 pontos que a gente coletou nessa visita, né? Essa visita foi uma visita em que nós coletamos aqui 22 pontos, que são 22 pontos que foram observados durante a visita. Eles estão fora de ordem, por quê? Porque eles foram observados nessa sequência. A pessoa foi passando e anotou cada uma das coisas que ele viu. Então, a pessoa que fez a inspeção de segurança, ou o inspetor de segurança que fez isso daqui, ele anotou aqui nessa ordem. Então, só para a gente lembrar, vamos dar uma lida, vamos ler um pouquinho sobre o que foi? Vamos lá, então. Item 1. Os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas, óculos de proteção, botas de segurança, são novos e estão em perfeitas condições. 2. Alguns trabalhadores afirmam não ter recebido treinamento e ainda têm dúvidas sobre a maneira adequada para usar os EPIs. Não estão sendo feitas, 3, né? Não estão sendo feitas inspeções diárias para identificar possíveis riscos na obra. 4. O local de trabalho é limpo diariamente e está organizado. 5. As escadas e andaimes estão em boas condições. 6. O sistema de ancoragem para evitar quedas está em boas condições de uso. As áreas de risco não têm avisos e barreiras de segurança, o 7, né? 8. Os equipamentos de segurança contra incêndio, como extintores e mangueiras, estão em boas condições. 9. Os equipamentos de segurança contra incêndio não são facilmente acessíveis. 10. Um trabalhador estava em um andaime sem o equipamento de ancoragem. 11. As áreas de circulação e emergência estão desobstruídas. 12. Todas as instalações elétricas estão em perfeitas condições. 13. Um operário relatou que as atividades não são suspensas em condições climáticas adversas, como chuva, ventos fortes ou tempestades elétricas. 14. Existe um plano de emergência documentado e divulgado para casos de acidente ou situações de risco. 15. As condições de iluminação em certas áreas de trabalho são inadequadas. 16. Não há sinalização adequada para orientar sobre as rotas de evacuação. 17. O tempo de uso dos EPIs não é monitorado. 18. Não há registro ou documentação das inspeções realizadas nos equipamentos de segurança. 19. A manutenção preventiva nos equipamentos é realizada regularmente. 20. O mestre de obras afirmou que não há um plano de emergência documentado para acidentes ou situações de risco. 21. Não existe um programa de incentivo ou reconhecimento para os trabalhadores que aderem rigorosamente às práticas de segurança. 22. Não há procedimentos claros para lidar com substâncias químicas perigosas no local de trabalho. Então, ok, temos aqui 22 observações que foram coletadas durante aquela visita que a gente já descreveu ali na outra parte do nosso relatório, não é? Então, tudo isso aqui foi observado na visita, né? Então, o que aconteceu? Ele verificou a integridade dos equipamentos, ele conversou com trabalhadores, olha aqui, né?
ele verificou a documentação para saber se estavam sendo feitas inspeções, ele observou o local de trabalho, ele deu uma olhada, né, nas escadas, nos equipamentos de segurança, viu como é feito o trabalho, deu uma olhada na documentação, olha só. Então, tem várias coisas que são aqui relacionadas. Se você pegar lá o nosso manual, você vai ver que eu já fiz aqui uma relação entre os pontos 1 e 2. Então, vai lá no manual e dá uma olhada no que eu fiz lá com os pontos 1 e 2. Né? Coloquei lá os equipamentos de proteção individual, EPIs, como capacetes, luvas, óculos de proteção, botas de segurança, são novos e estão em perfeitas condições. E coloquei lá, entretanto, alguns trabalhadores afirmam não ter recebido treinamento e ainda têm dúvidas sobre a maneira adequada de usar os EPIs. E aí eu fiz o comentário, né? Dizendo que se os trabalhadores não sabem usar os EPIs de forma correta, eles podem usar esses EPIs de forma equivocada, estão sujeitos a acidentes, e além disso, eles podem colocar, né, além de colocar em risco a sua vida, eles podem danificar o EPI, né, e danificando o EPI, quando for usar novamente, ele pode, né, se colocar em risco. E aí eu vi lá nas NRs, né, qual era a NR que estava regulamentando sobre isso, uma NR que dava, aí indicava que esse trabalho precisava ser feito, ok? Então, né, são esses os pontos. Então, é aqui que a gente tem que partir desses pontos aqui. E aí eu peço a vocês, não criem mais pontos, tá? Tá bom usar esses 22 aqui, porque usando esses 22 o seu trabalho já vai ficar grande, né? Lembrando que o ponto 12, né, como ele estava ali faltando lá no manual, embora eu já tenha corrigido nas novas versões do manual, né, você pode colocar ou não. Esse ponto 12 aqui, ele é opcional, tá? Então, vamos lá agora para a escrita disso. Então, a gente vai trabalhar com a primeira parte, que é a parte de identificação. Nós vamos olhar para aqueles 22 pontos lá, vamos voltar ali depois, vamos olhar os 22 pontos e ver quais que são os pontos que têm alguma relação. É importante que a gente faça isso, né? Que conecte as partes que estão desconectadas, desconexas, né? Então, eu vou pegar ali o que, por exemplo, como eu fiz lá, eu falei para vocês que eu fiz, que está lá no manual. Dá uma olhada lá no nosso manual, tá? Dá uma olhada na nossa apostila, a apostila ali do módulo. Então, ali tem uma conexão entre o ponto 1 e 2. Agora, eu vou fazer dois diferentes daquilo que está lá, né, na nossa apostila. Então, vamos lá, identificar os riscos de cada área ou setor. Então, a gente pode juntar por área, setor, ou por afinidade, que ali que vai ter, né? Conectando e identificando, né, quais são essas conexões que podem ser feitas, né? Se uma coisa é positiva, outra é negativa, a gente tem que usar uma adversativa. Se uma é conclusão da outra, a gente tem que usar uma conclusiva, né? Então, se uma é alternativa da outra, tem que usar uma locução alternativa, e por aí vai, né? Que é o ou, né? E, por exemplo, a adversativa, ou entretanto, todavia, uma conclusiva, ou portanto, não é? Então, vamos ver aqui, vamos tentar olhar lá nos 22 pontos e vamos, né, identificar ali, fazer uma identificação e tentar conectar esses riscos, né? Vamos ali tentar fazer essa conexão, vamos olhar lá nos 22 elementos. Vamos lá? Veja aí, ó. Eu consegui identificar duas coisas que têm relação. Esse aqui, por exemplo, ó, o sistema de ancoragem para evitar quedas, né, está em boas condições de uso. Então, eu peguei aqui, ó, sistema de ancoragem, olha só. E aí eu fui aqui no ponto 10 e vi que um trabalhador estava em um andaime sem o equipamento de ancoragem. Então, olha aí que interessante, eu posso conectar esses dois pontos, né? Então, enquanto esse ponto aqui é um ponto que eu posso considerá-lo como positivo, positivo porque o equipamento estar em boas condições é uma coisa positiva para a segurança no trabalho. Enquanto um trabalhador está sem, né, o equipamento de ancoragem, aqui, ó, sem o equipamento de ancoragem, isso é um ponto negativo. Então, eu tenho aqui algo que é positivo, né, e algo que é negativo. E aí, se eu vou conectar esses dois, eu tenho que pensar que conexão pode ser feita entre esses pontos aqui específicos. Então, vamos dar uma olhada? 6 e 10, né? Destaquei aqui os pontos 6 e 10, né, que os dois falavam sobre sistema de ancoragem. Eu tenho que entender como é que eles podem ser conectados. De que maneira eles podem ser conectados? Eu já vi lá
que esse primeiro aqui, ele é positivo e esse aqui é negativo, certo? Né? Então, eles fazem referência ao mesmo evento, né? Ao sistema de ancoragem para evitar quedas. Mas aqui é o ponto 6 e o ponto 10. Então, eu preciso conectar esses dois e eu preciso entender como é que eu vou fazer esta conexão. Olha aqui, então destaquei aqui. Sistema de ancoragem para evitar quedas está em boas condições e um trabalhador estava em um andaime sem equipamento de ancoragem. Vamos ver como é que eu posso fazer alguma coisa aqui para juntar essas duas coisas. Lembrando que esse passo aqui é positivo para a segurança e isso aqui é negativo para a segurança. Vamos ver? Então, né, trata-se de um elemento de conectar os dois pontos. Então, isso é uma etapa muito simples, tá? É meio um copy and paste daqueles 22 pontos lá. Copy and paste, né, o copia e cola. Então, eu só vou copiar e colar essas coisas aqui. Então, encontramos, né, o ponto comum e vamos entender as relações de sentido que existem entre uma e outra e escolher uma conjunção ou locução conjuntiva que caiba ali na relação entre os dois. Então, se eu tenho um que é positivo e outro negativo, né, como é que eu conecto essas duas coisas aqui? Né? Então, vamos lá, vamos ver aqui? Então, nós temos aqui o sistema de ancoragem para evitar quedas está em boas condições de uso. Entretanto, ou todavia, ou contudo, um trabalhador estava em um andaime sem equipamento de ancoragem. Viu que simples, né? Eu simplesmente copiei os dois ali, fiz um copy and paste, né? Um copia e cola, coloquei os dois aqui, aí eu troquei ali, né? Coloquei uma letra minúscula aqui, porque nessa parte aqui a gente tinha letra maiúscula, eu coloquei uma letra minúscula aqui e inseri um todavia, vírgula. Aqui conectei os dois pontos. Por que isso aqui eu coloquei um todavia? Né? Qual foi a função desse todavia? Né? Ele é uma adversativa. E como adversativa, ele tem, né, que ter alguma relação aqui para a gente. Né? Tem que ter uma relação de sentido aqui. Para que serve a conjunção todavia? Conjunção, aí tem uma explicação aqui. Isso aqui não precisa pôr no trabalho, tá? Isso aqui é só uma explicação que eu estou dando para vocês. Estou explicando a função dessa conjunção, todavia. Então, quando todavia é usado para expressar contraste ou oposição entre duas ideias ou fatos apresentados na frase, é usado para introduzir uma informação que contrasta com a informação anterior. E então, o que acontece? A gente tinha lá, né, o trabalhador, o sistema de ancoragem está em boas condições. Né? Todavia, havia um funcionário sem o equipamento de ancoragem. Então, havia um contraste. Né? O que apresentou anteriormente eram as boas condições do equipamento de ancoragem, contrastava com um funcionário não utilizando o equipamento de ancoragem. Então, esse significado é bastante similar, o significado do todavia, do no entanto, do contudo, do entretanto. E essa conjunção ajuda a gente a conectar ideias contrárias, né? Ideias que são contraditórias ou contrárias ali. Né? Tem um equipamento em boas condições, é uma coisa boa. Um funcionário não usar esse equipamento é uma coisa ruim. Né? Então, temos coisas boas, coisas ruins aqui. Né? Então, essa é a função do entretanto aqui, ou do todavia, né? Do contudo, né? Dessas conjunções que a gente chama de conjunções adversativas. Né? Ok? Então vamos agora para o nosso terceiro passo, que é fazer um pequeno comentário. Né? Por que fazer um pequeno comentário? Significa que eu estou dizendo ao leitor que eu entendi qual é o problema, né? Que eu tenho que dizer para o leitor qual é o problema que ele tem ali, né? Por que precisa estar isso no relatório? Né? Um comentáriozinho pequeno meu, né, que não precisa aprofundar muito, né? Você não vai deixar o negócio, não precisa se detalhar muito. Isso vai da sua criatividade também, do tamanho do comentário que você quer fazer. Eu não vou fazer um comentário aqui muito grande, até porque eu não quero estender muito essa aula. Isso aqui é uma aula para você que funciona como um guia para você, né? Então você pode ir e voltar, assistir quantas vezes você quiser para elaborar o seu trabalho, tá? Então, e esse material também que está aqui, os slides, você pode acessar só os slides que estão lá também na nossa comunidade no Teams. Só esses slides, se você quiser só ler os slides, não quiser ouvir
aqui os meus comentários sobre os slides nessa parte, certo? Então, o objetivo aqui é fazer um comentário sobre o ponto, fornecer uma compreensão mais profunda, uma interpretação pessoal do assunto, né? Eu sou ali um especialista em segurança, né? Nesse caso aqui do relatório, tem que fazer algum comentário. Então, isso ajuda o leitor a entender melhor os pontos que vocês estão apresentando, né? E mostrar a nossa capacidade de pensar criticamente, de pensar analiticamente. Lembrando que isso aqui vai ser, de certa maneira, usado nas próximas etapas do curso, tá? Esse tipo de coisa você vai comentar mais. Então, aqui nós temos uma única parte que vai envolver a sua criatividade, ok? Então, vamos ver aqui o comentário que foi feito. Olha só, né? Que é o terceiro passo. O sistema de ancoragem para evitar quedas está em boas condições de uso, todavia um trabalhador estava em um andaime sem equipamento de ancoragem, colocando-se em risco de acidente grave. Olha aí, né? O meu comentário é bem simples, né? Se você quiser inventar um pouco mais, colocar mais detalhes no teu trabalho, fazer o teu trabalho ficar um pouco mais detalhado do que o meu, né? Fique à vontade, né? Quanto mais você fala sobre, comenta, né? Mais rico é o teu relatório. Lembrando, né, que tudo tem o limite do razoável. Não adianta você fazer um monte de comentários, né, e esses comentários não terem uma função. Daqui uma função simples, né? Só fazer uma análisezinha das duas coisas ali. Então, a única coisa que eu fiz foi acrescentar aqui trocar o ponto final que tinha aqui por uma vírgula e escrever essa pequena frase aqui, que é aqui um gerúndio, né? Colocando-se, né? Ou reflexivo também, porque o próprio operário se coloca em risco ao não usar, né, o equipamento de ancoragem para evitar quedas. Perfeito? O passo é propor uma melhoria, né? Vou propor ali uma melhoriazinha, mas também você tem que refletir e pensar ali sobre essa melhoria. Também não encher linguiça e também não falar tão poucas coisas também, né? Não ser tão muito breve, né? Sempre pensando no limite do razoável. Então pense em uma pequena mudança que pode ser feita para melhorar o que está errado. Não é necessário que essa proposição seja muito profunda aqui, eu tô falando, né? Uma parte de reflexão, então pensa um pouco, né? Pensa sobre algo que pode ser melhorado diante do problema que foi apresentado ali, né? E o objetivo é apenas mostrar a sua capacidade analítica, né? Como autor desse relatório. É uma parte tranquila. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Olha só o exemplo. O sistema de ancoragem para evitar quedas está em boas condições, né? O ponto 6 e o ponto 10. Todavia, um trabalhador estava em um andaime sem o equipamento de ancoragem, colocando-se em risco de acidente grave. E aí, o que eu propus como solução aqui? A empresa deve realizar uma investigação completa para identificar as falhas nos procedimentos de segurança e implementar medidas preventivas adicionais para evitar acidentes semelhantes. Simples, né? Muito simples. Então, uma coisa muito básica, muito evidente, né? Nada muito complexo aqui. Acho que todo mundo consegue fazer essas recomendações, não é verdade? Vamos para a próxima. O passo que é mais complicado, né? Um pouquinho que a gente acrescenta pequena complexidade, que é você aprender a fazer buscas, né? Aprender a fazer pesquisa. E essa pesquisa não é uma pesquisa muito complicada não, tá, gente? Porque quando você for fazer pesquisa acadêmica mesmo, você vai ver que tem lugares infindados para você fazer essa pesquisa. Nesse caso aqui tem poucas coisas. A gente vai pesquisar nas normas de segurança, nas normas do Corpo de Bombeiro, né, que basicamente são as normas que vão dar ali o tom daqueles 22 pontos que a gente viu ali, né? Então vamos lá, vamos ver esse quinto passo. Você deve pesquisar textos que embasem as recomendações de melhoria sobre os pontos encontrados para a produção do relatório, né? Então, basicamente eu tenho que olhar ali em algum buscador quais são, né, os elementos que eu preciso fazer ali alguma conexão. Então vamos ver aqui, né? Eu simplesmente, olha, não fiz nada muito sofisticado não. Vocês podem ver que eu usei aqui, ó, o Google. Olha aqui, ó, como ferramenta de busca. Nada muito complicado. E simplesmente digitei aqui no NR, norma regulamentadora, né, abreviatura norma regulamentadora de trabalho em altura. Então a gente estava falando de equipamento de ancoragem
busquei NR sobre trabalho em altura. E aí, aqui, ó, logo aqui já aparece no primeiro busca aqui, já aparece o quê? NR35, trabalho em altura. Então ele já traz aqui até uns elementos já da NR, né, um resuminho aqui, para você ver se isso serve mesmo. Ok? Perfeito? E aqui ele está em PDF, tá? Basta que você clique nesse rosinha que está aqui, ó, nessa parte violeta, na verdade, que está aqui, que ele já vai abrir para você essa NR. E abrindo essa NR, você já vai poder pegar isso e colocar no seu trabalho. Né? Então vamos ver como é que ficou aqui. Né? Olha só, eu cliquei lá e veio esse PDF. Esse PDF aqui, ó, é NR trabalho, NR35 trabalho em altura. Então, qual é o meu trabalho agora? Eu tenho que dar uma lida nisso aqui, né? Dar uma lida nesse texto. A primeira publicação dele foi ali em 23 de março, está aqui, ó, a primeira publicação. E aí ele vai sempre recebendo atualizações. E a última atualização é essa aqui, ó, de 20 de dezembro de 2022. E aí, tá aqui, ó, em dia 21 de dezembro foi quando ele foi publicado no Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União publicou essa modificação. E esse documento que está aqui, ó, que você clica ali, é justamente esse aqui, do dia 20 de dezembro de 2022. Né? Já é atualizado. Né? Tem até a portaria aqui. Né? Por meio dessa portaria, você consegue ir ao Diário Oficial da União e encontrar esta modificação, encontrar esta NR35 do trabalho em altura. Tá? Você pode fazer uma busca também aqui nessa parte para buscar o que te interessa. Né? Não precisa você necessariamente ficar lendo a NR inteira. Você busca aquilo que te serve, porque tem várias coisas que tem aqui que não vão servir para aquele ponto específico, tá? E aí fica a teu critério. Então vamos ver como é que eu fiz aqui agora, né? Que é o nosso quinto passo. Né? O quinto passo que é a pesquisa da documentação. Então eu vou ler o texto inteiro para você ver como é que está ficando. O sistema de ancoragem para evitar quedas está em boas condições de uso. Todavia, um trabalhador estava em um andaime sem equipamento de ancoragem, colocando-se em risco de acidente. A empresa deve realizar uma investigação completa para identificar falhas nos procedimentos de segurança e implementar medidas preventivas adicionais para evitar acidentes semelhantes. Cabe à organização garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas na NR35, assegurando também a realização da análise de riscos, AR. Todo trabalho em altura deve ser planejado e organizado conforme estipulado na NR 35.5.1, né? Além disso, o treinamento periódico deve ser realizado a cada 2 anos, com carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador, como determina a NR 35.4.2.2. Antes de iniciar qualquer trabalho em altura, é obrigatório a realização da AR. O que é a AR? Análise de risco, conforme estipulado na NR 3555, ok? Então, beleza. Olha aqui como é que ficou. Né? Aqui está, né, os dois pontos que eu identifiquei, pontos 6 e 10. Aqui está o meu pequeno comentário. Aqui está a proposta de melhoria. E aqui está a base documental que eu consegui chegar nela a partir de uma pesquisa. Professor, eu posso fazer separado, colocar essa parte aqui lá em cima no relatório, essa parte aqui no meio do relatório, essa parte aqui lá no final do relatório? Não, não pode. Né? Se você não fizer do jeito que está aqui, vai ficar complicado a leitura. Então, procura juntar as NRs aqui nessa parte do texto, tá? Porque tem gente que está fazendo coisas que já me mostraram aqui, e eu estou alertando já na gravação também, que não é para fazer assim. Eu coloco tudo ali de problemas que eu encontrei de um lado, todas as minhas recomendações num outro ponto, e a minha pesquisa lá embaixo. Né? Então, quer dizer, a pessoa tem que ficar lendo, indo para um lado para o outro. Né? Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai para o lado, vai para cima. Né? Isso perde tempo. Faz do jeitinho que está aqui, olha só, juntei tudo no mesmo parágrafo. Então, ó, na sequência já vem uma outra coisa que eu posso juntar e já vir aqui na sequência, que é dessa parte do relatório. Não fique inventando moda, gente, de ficar colocando as coisas muito fragmentadas, tá bom? Então, seja mais rigoroso, pense no que está sendo proposto aqui. Ok, gente? Né?
vamos para frente? E as NRs aqui desse trabalho. Olha como eu identifiquei essas NRs aqui, ó. Eu coloquei aqui detalhadamente ali cada uma das NRs, ó. A 35, que é a geral, a 35.5.1, aqui também aqui no canto assim, ó, aqui assim, né? Vocês vão ver, tá aqui a 35.4.22 e aqui a NR 3555. Então tá identificadas as NRs aqui. Certo, gente? Então, isso é uma coisa importante, é dizer qual é a NR que eu estou me referindo. Tá? Eu coloquei aqui no meio do texto. Tá? Dá para você fazer assim também. Basta você, para produzir o seu relatório, fazer a mesma coisa nos outros pontos. Né? E aí você não precisa seguir o que eu fiz, não. Se você quiser fazer de uma maneira diferente, fique à vontade. Né? Aí a escolha é sua. Você pode fazer do jeito que você quiser. Então é só fazer a mesma coisa naqueles 22 pontos, né? Eu já fiz aqui no ponto 1 e 2, já fiz aqui no ponto 6 e 10. Né? E aí tem que fazer nos 22 pontos ali, juntando as coisas todas. Eu sei que tem uns que podem juntar mais coisas, você pode optar por fazer uma junção da sua maneira, ver como é que você junta. E aí conversa com o teu colega, vê como é que ele está fazendo o dele, né? Se ele está fazendo o dele lá, você gosta da maneira como ele está fazendo, né? E aí você vai, né, e faz de uma maneira parecida, discute e tudo mais. É bom essa troca de informações, né? Bom, e finalmente nós vamos escrever aqui a nossa conclusão, né? Então, o que a gente tem que fazer na conclusão? A gente tem que recapitular os pontos abordados, né? O que a gente conseguiu aqui, não é? Nesses pontos abordados, olha só, né? Vamos recapitular aqui os pontos abordados. Não é para descrever tudo, não, tá? É para você pegar só alguns pontos ali, pegar um geralzão, fazer um geral, e aí você, a partir desse geralzão, você vai comentar, né? Eu vou mostrar como é que ficou a minha. Segue aquele modelo lá. Então, a gente vai vir aqui, reforçar as necessidades ali e tudo mais, e fazer a recomendação final. Olha só como ficou a minha, não ficou um negócio muito complicado, não, nem muito complexo. Olha só como ficou simples a minha recomendação aqui final. Começo com a recapitulação, né? Após uma análise minuciosa da obra realizada pela construtora Função, então quer dizer, eu recapitulei a análise que eu fiz aqui, né? Viu como é muito brevemente essa recapitulação, só isso aqui, né? Constatamos sérias deficiências em relação às normas de segurança. Infelizmente, os trabalhadores estão expostos a riscos significativos de acidente grave. Em vista dessas constatações, recomendamos à consultora Hana Inc. que tome medidas imediatas para corrigir as deficiências identificadas. Além disso, sugerimos a realização de auditorias regulares para garantir a conformidade com as normas de segurança. Basicão, né? Fiz aqui uma recomendação basicona, você pode fazer mais detalhes e aí dá até uma recomendação para a seguradora sobre o valor do seguro, se você achar que isso é indicado. Mas, do mais, é isso aqui mesmo que é para fazer, tá, gente? Não é para inventar muitas coisas, não. Beleza? Bom, então, muito obrigado. Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né? E aí a gente já marca lá a entrega do relatório, né? Então, essa é a última aula que eu faço, né? Essa aula gravada sobre esse elemento do relatório, tá bom? Então, obrigado ali, tenham um bom trabalho, uma boa entrega. Até logo.